Meu nome é Bruna Grégio, eu sou juíza aqui em Curitiba e atuei vários anos em vara criminal, então a gente mexia com casos de violência doméstica. E o meu papel aqui é passar um pouco para vocês da minha experiência como juíza em relação à violência doméstica e feminicídio e também qual seria o papel do judiciário para lidar com esse tipo de situação. Primeiro gostaria de fazer uma abordagem histórica do que é violência doméstica. Pode ser que para muitos de vocês seja uma coisa meio óbvia, mas eu acho importante porque conversando com a minha mãe, enfim, não é tão óbvio quanto a gente imagina. A violência doméstica sempre existiu no mundo, desde que o mundo é mundo. Sempre existiu em âmbito familiar uma pessoa que achasse que pudesse impor as suas opiniões por meio da violência. Talvez seja porque vivemos uma sociedade patriarcal, talvez seja questão cultural. Para mim, isso é indiferente agora neste momento. Fato é que existe essa violência doméstica. Infelizmente, atualmente a gente sabe, está cada vez sendo mais divulgado isso e a gente vê quão importante é esse tema para o nosso país. Então, nos Estados Unidos, começou-se a falar em violência doméstica como um gênero diferente da violência. Nos anos 70, o grupo de alcoólicos anônimos começou a criar casas de abrigos para as mulheres que apanhavam dos maridos que eram alcoólatras, até os maridos poderem melhorar desse vício. E aí começou-se a discutir isso. Então, sempre se pensou, desde quando foi denunciada a violência doméstica, como uma violência física, uma agressão. E, por causa disso, até hoje, muita gente pensa que, eu não sofro violência doméstica porque eu não apanho do meu marido. Mas depois, estudando, percebe-se que a violência ela não começa com um tapa. Ela não começa com um soco, com um empurrão, com um beliscão. Ela começa muito antes, com vários tipos de violência. Então começou-se a discutir o que é a violência doméstica, e aí começou a entender que violência doméstica era a mulher apanhar do marido, e depois evoluiu para, não precisa ser a mulher apanhar do marido, mas pode ser o marido bater na filha, o pai bater na filha, o padrasto bater na enteada, mas sempre na violência física. E depois começou a evoluir para outros tipos de violência, tá? Então foi por isso que a gente começou, não só os Estados Unidos, como daí o mundo inteiro, pelos movimentos feministas, a falar. Então, efetivamente, existe violência doméstica e não é uma violência qualquer. Então, quem foi Maria da Penha e como surgiu essa lei? Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é uma mulher cearense, farmacêutica e que nos anos 80 quis se separar do marido. Lembrando que naquela época estava tendo uma grande comoção no Brasil porque várias mulheres famosas tinham sido assassinadas pelos seus maridos. Então ela não queria se separar de uma forma turbulenta, assim. Ela queria que o marido concordasse com a separação. E o marido não concordava de jeito nenhum. Sendo assim, ela sofreu uma tentativa de assalto, que depois descobriu-se que na verdade não foi uma tentativa de assalto, sim o marido que simulou um assalto. E nessa simulação, ela levou um tiro que a deixou paraplégica. Depois disso, ela continuou querendo se separar, o marido não aceitou a separação, manteve ela em cárcere privado e tentou eletrocutá-la. E mesmo assim, graças a Deus, ela não morreu. Aí ela conseguiu sair de casa com as filhas. Lembrando que naquela época, para você sair de casa sem o consentimento do marido, era considerado abandono de lar, com todas as consequências daí decorrentes. Você poderia perder a guarda dos filhos, você poderia prejudicar a relação da separação do patrimônio, enfim. Então era uma coisa muito difícil naquela época você poder sair de casa se o seu marido assim não concordasse. Depois que descobriu-se que na verdade foi ele que tentou matá-la, ele foi para julgamento e por 2 vezes ele foi condenado e ainda assim não foi punido. E aí ela escreveu uma história. Ela escreveu um livro falando Sobrevivi e Posso Contar, em que ela contou a história dela. E aí organismos internacionais resolveram ajudá-la a tentar ver como que ele poderia ser punido e como que o Estado brasileiro poderia ser punido por essa omissão. Sendo assim, ela levou o caso dela à OEA e aí o Brasil foi condenado por tolerância e omissão em relação à violência doméstica. E uma das recomendações para o Brasil foi que ele fizesse uma lei para coibir esse tipo de violência, que ocorre no mundo todo. Foi entendido que o Brasil era tolerante demais com esse tipo de violência. E sendo assim, o presidente à época resolveu fazer a Lei 11.340 de 2006 e batizar ela com o nome da Maria da Penha. Essa lei é um grande avanço no mundo. O Brasil atualmente é um dos que melhor tem uma lei a respeito da violência doméstica, só que ela não é completa.
Por quê? Não é a lei que faz mudar o mundo. É as pessoas que concordam com a lei, que acreditam na lei, para que comecem a respeitá-la. Então, quais são os tipos de violência doméstica que a lei menciona? Como eu falei, a maioria das pessoas entende que violência doméstica é violência física, mas existem 5 tipos de violência. A violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, psicológica e a física. A física é a mais fácil de entender. Tudo que envolve uma agressão física na pessoa. Então, um empurrão, um beliscão, um soco, uma esganadura. Aí, violência psicológica. Tudo que faz a mulher se sentir diminuída, baixando a autoestima dela. Então, é chamar de burra, falar que tem nojo dela, falar que ela não serve pra nada, que, nossa, nem limpar a casa você faz direito, nem cozinhar você faz direito. Isso vai acabando com a autoestima da pessoa, fazendo ela se sentir fraca. E a gente sabe muito bem que no inconsciente da mulher, às vezes não é nem consciente isso, que ela se sente fraca e necessitando desse agressor, que ela não consegue fazer nada sozinha. A violência sexual, quando o agressor ele exige da mulher que faça sexo com ela, de qualquer forma, se a mulher não concordar, ou quando ele exige que ela aborte, ou quando ele não deixa ela tomar anticoncepcional. Tudo que envolve a relação sexual e a mulher não concorde é uma violência sexual. A violência patrimonial, infelizmente, vocês devem perceber isso o tempo todo. Eu, antes de ser juíza, não imaginava o quanto tinha. É o marido que não gosta que a mulher saia com aquela roupa, ele vai lá e, sem querer, ele estraga a roupa, põe na máquina e estraga. Às vezes chega a ponto assim, ele não quer que a mulher se separe dele, ele queima as roupas dela. Num ataque de raiva, ele vai lá e corta as roupas dela, quebra objetos de apreço que a mulher tinha. E muitos dos homens, eles falam assim, eu tava bêbado, foi num momento de raiva. Mas veja, eu nunca vi bêbado rasgando dinheiro. Então você sabe muito bem o que você faz quando você está bêbado. Então tudo isso vai fazendo a pessoa ficar com medo. A mulher vai lá e ganha o dinheiro dela, mas ele que pega o dinheiro. E nunca vai ser uma coisa, é importante que todo mundo entenda, que ele vai chegar para a mulher e vai falar assim, olha, esse dinheiro é meu. Não, é tudo de forma muito velada. Ele vai falar, mulher, você não sabe cuidar de dinheiro. Deixa que as finanças sou eu que cuido da casa. Aí no começo ela vai pensar, que legal, né? Ele tá querendo cuidar de mim. Só que depois de um tempo ela começa a perceber que não, eu não posso fazer absolutamente nada com o meu dinheiro, ele não me dá a senha do banco. Isso, acumulado com outros comportamentos, é uma violência patrimonial. Tem a violência moral, tudo que envolve calúnia, difamação e injúria é uma violência moral. Aquele caso, eu não lembro o nome do jornalista que matou a mulher que não queria mais ficar com ele, a ex-namorada. Quando ela se separou dele, ele começou a ligar para todos os possíveis empregadores dela falando mal dela, para ela não ser contratada por nenhum jornal. Outra violência moral que existe também, que eu fiquei sabendo recentemente, a namorada terminou com o namorado e durante alguns meses, toda semana ele mandava uma coroa de flores com o nome dela. Independente de ser crime ou não, você concorda que isso acaba com a autoestima da mulher? E ela começa a ficar com medo e fragilizada. Quantas mulheres a gente conhece que não sofrem violência doméstica, mas vivem num relacionamento ruim? E você não sabe por quê. Tem dinheiro, são bonitas, são bem-sucedidas e você não sabe por que elas estão nesse relacionamento, né? Então, assim, tudo é uma forma de fazer com que essa mulher se sinta fraca e não tenha coragem de pedir separação, porque na cabeça dela, ela não tem nenhum porquê pedir separação, porque é assim mesmo, ele é bom pra mim na maioria das vezes, ele só é ruim quando bebe. São esses 5 tipos de violência que a lei tenta coibir. E qual que é o procedimento da lei? Primeiro, a mulher ela tem que pedir essa medida protetiva, né? A medida protetiva é uma forma de evitar que o agressor continue praticando esses 5 tipos de violência. Geralmente ela vai pedir medida protetiva na delegacia. Precisa ir na delegacia necessariamente? Não. Ela pode pedir na delegacia, ou ela pode ir ao Ministério Público e pedir essa medida protetiva, ou ela pode ir até mesmo no balcão da vara criminal e pedir a medida protetiva. Tendo esse pedido, em 48 horas, a lei determina que esse pedido seja encaminhado ao juiz. E aqui é muito importante que o pessoal do cartório preste atenção nessa urgência. Tem que ser em 48 horas mesmo. Por quê? Se a pessoa realmente está com medo, e é uma agressão mesmo, em 48 horas pode significar a vida e a morte dela. Então é importante que o pessoal do cartório não pegue e fale assim, mais um pedido, vou colocar no final da lista. Não é à toa que está escrito que é urgente, porque é urgente mesmo. Vocês sabiam que em cada 10 mulheres que são assassinadas no Brasil, 8 são dentro de casa?
Ou seja, é mais perigoso você ficar dentro de casa do que fora de casa, dependendo com quem você convive. Se você não dá, porque imagina, ó, são 48 horas até ir para o juiz, aí o juiz decide. Quanto tempo vai demorar para esse agressor ser intimado? Não vai ser 1 hora, vai ser mais alguns dias. Se a mulher ela chega a denunciar uma violência doméstica, provavelmente o emocional dela está muito fraco. Então, nesses 4 dias que vai demorar até o agressor ser intimado, 5 dias, o agressor já foi lá, já pediu desculpas, já mandou flores, já se ajoelhou. Então, assim, é muito pouco tempo, né? O tempo do judiciário não é o mesmo tempo de uma mulher que está sofrendo violência doméstica. Então, vai na delegacia ou em qualquer lugar, pede a medida protetiva. Vai direto para o juiz. Não tem que mandar para o Ministério Público se manifestar. E o juiz pode conceder a medida protetiva ou não. Um problema que a gente verificou com o tempo é que muitos juízes, eles consideram a medida protetiva como uma cautelar de um processo principal. Então, assim, olha, o que a mulher me relatou até pode ser uma violência, mas olha, eu não consigo colocar isso numa ameaça, porque se tiver um processo criminal de ameaça, ele vai ser absolvido, porque isso aqui é muito pouco. Então, eu não vou dar a medida protetiva. Então, independente se você vai ter um processo criminal que vai conseguir culminar numa condenação, porque é uma coisa séria, uma condenação, não quer dizer que você não pode dar medida protetiva. Tá? Em momento algum a lei fala que tem que ser uma cautelar de um processo principal. E quais são os tipos de medida protetiva que a lei indica que a parte pode receber? Está no artigo 22 e 23 da lei. Então diz, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Ele é policial, ele tem arma, eu tenho medo. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, a mulher não tem para onde ir, o marido não tem para onde ir, a gente pode determinar que seja o marido que saia e ela que fique na casa, e não ao contrário. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Aqui é importante o juiz analisar caso a caso, porque talvez numa cidade grande como Curitiba pode ser 200, 300 metros, mas às vezes numa cidade bem pequena, eu mesma atuei em São João, se eu fixar 200, 300 metros, às vezes a pessoa trabalha na frente dela. Então, o juiz vai ter que analisar caso a caso para verificar qual que é a distância que ele pode dar. E entrar em contato com a ofendida por qualquer meio, pode ser por telefone, por WhatsApp, por mensagem em Facebook. Qualquer meio que ele entrar em contato com a ofendida, ele pode ser considerado que ele descumpriu a medida protetiva. E frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Aqui eu acho importante, para quando for feito o pedido de medida protetiva, colocar quais esses lugares. Às vezes não é só a casa da mulher, às vezes a mulher não quer que ele vá na mesma igreja que ela, no mesmo horário, porque ela não quer ver ele. Não é que ela não quer ver porque ela tem um capricho, tem que justificar por que ela não quer ver, provavelmente porque ela tem muito medo dele. Então é importante colocar, porque às vezes a mulher não coloca porque ela não é orientada a colocar e o juiz acaba não dando esse tipo de medida protetiva. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar. Que é importante entender também que a gente não vai decidir guarda da criança, visita neste momento definitivamente. Lembrando que a medida protetiva, a lei, é uma questão urgente. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Então, nesse momento, o agressor não vai ver os filhos. Para sempre? Não, não é para sempre. Tem que ser fixado um prazo para ele ou a mulher decidirem isso na vara competente. Às vezes a gente tem muito preconceito em relação à Lei Maria da Penha, porque a gente acha assim que a mulher acaba se utilizando disso para não ter que entrar com um advogado na vara de família para discutir divórcio ou uma guarda, uma pensão alimentícia. Não, aqui é uma questão urgente. Depois que você decidiu urgente, você pode decidir com mais calma, com direito ao contraditório, tudo na vara competente, tá? E prestação de alimentos provisionais ou provisórios. É importante também, alguns juízes eles fixam prazo nessa medida protetiva, para não durar para sempre. Outros juízes não fixam prazo e é necessário que ou o agressor ou a ofendida venham até o cartório para pedir a revogação dessa medida. E tem juiz que dá direito ao contraditório, permitindo que o agressor possa se defender e falar, olha, ela está inventando, não fiz nada disso. E tem juiz que não dá esse direito, tá? É do juiz. Infelizmente, a nossa lei não é completa em relação ao procedimento mesmo. Não quer dizer que não é urgente, não quer dizer que não é para a gente considerar ela como válida e nem como importante essa lei. Foi um grande avanço. Depois que a medida é concedida, o que é fundamental?
Intimar a vítima. Ela tem que saber que a medida foi concedida ou que não foi concedida. Vamos supor que foi concedido assim. Foi concedido o afastamento do lar dele. Ela que vai lá tirar o cara? Não. Vai ter que ir um oficial de justiça, às vezes até com o apoio da polícia, para tirar ele. Intimar o agressor. Infelizmente, no interior e em Curitiba também, a gente tem problemas com oficiais de justiça, com a falta deles. Mas mesmo assim é importante fazer um esforço grande para intimar o agressor. Lembrando que, em hipótese alguma, a mulher pode intimar o próprio agressor. Notificar o Ministério Público, porque ele tem que saber que foi dada uma medida protetiva, que existe indício de algum crime. E notificar a Patrulha Maria da Penha se existir na sua comarca, tá? Porque a Patrulha Maria da Penha é que ela vai fiscalizar se há o cumprimento ou não. Aliás, a gente sofreu por muito tempo com um problema que a pessoa que descumpre a medida protetiva, ela pode ser presa. O Código de Processo Penal permite isso. Mas aí tem a questão da proporcionalidade. Quanto tempo ela vai ficar presa se supostamente o que ela fez nem crime é? E era isso uma crítica à lei. E agora a lei ela foi atualizada permitindo que seja um crime descumprir medida protetiva. É assim que funciona o procedimento da medida protetiva. Depois desse procedimento, pode ser que haja um processo criminal. Então pode ser que a notícia que a mulher relatou seja uma notícia de um crime. E com isso vai ter os trâmites normal de um processo criminal, né? Então denúncia, resposta, necessidade ou não de absolvição sumária, audiência de instrução e julgamento, alegações finais e julgamento, tá? Lembrando que hoje em dia a violência física, a mulher não pode se retratar. Ela não pode falar que ela não quer mais dar sequência a isso. O STF decidiu que não é caso de retratação. Outros tipos de violência, a mulher pode se retratar, que é o artigo 16 da lei, que eu acho importante todo mundo ler. Essa audiência do 16, que a gente faz antes do recebimento da denúncia, é muito importante a forma como o judiciário lida com ela. Já peguei casos que chegava, né, o estagiário, o juiz, MP, chegava assim e falava assim, olha, você vai querer desistir? Aí a mulher, não sei, não, você vai querer desistir ou não? Se desistir, acaba aqui, se você quiser continuar, continua. Ela, tá, então não sei. Não, então acho que eu vou continuar. Acho que eu vou desistir. E eu lembro assim que na vara que eu atuei, eu falava palavras, explicava, eu falava, olha, vocês é que decidem, vocês que sabem se vocês ainda têm medo dessa pessoa, se continuem. Não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, mas eu acho que ela tem que ser punida, né? Ela não vai necessariamente presa, mas ela tem que ser punida pelo que ela fez, independente de você estar junto dela de volta ou não, tal. E ainda assim, vinha a mulher e falava assim, o que a senhora acha que eu devo fazer? Então, assim, é nessas horas que a gente vê que essas mulheres, elas realmente não sabem. Elas não sabem, elas estão tão fracas que elas não sabem nem o que elas querem. Né? Na verdade, assim, o que elas querem é que tudo seja bom como era no início do relacionamento. Mas isso não tem como. Então, elas têm medo de manter a queixa, né? Manter o procedimento e o cara não conseguir emprego depois. Porque tem gente que pede ficha de antecedentes, né? E ele não consegue emprego. Então, às vezes, ela prefere tirar a queixa por isso. Então, é muito importante o judiciário, ele não revitimizar essa pessoa, tá? Se explicar, tentar empoderar ela. Eu sei que é uma palavra que a gente usa tanto que acaba... Às vezes as pessoas têm preconceito, mas assim, empoderar essa pessoa, essa ofendida, para ela decidir racionalmente, conscientemente o que ela quer. A gente não tem que julgar se ela desistir, e nem se ela continuar. Não cabe a nós fazer isso. E nem olhar feio, sabe? Eu acho que a gente que mexe com isso todo santo dia, infelizmente a gente tem tanta medida protetiva, a gente acaba criando assim como diz assim, um coração peludo, sabe? Para não se envolver tanto, a gente acaba não olhando com tanta empatia o caso da mulher. E aí a mulher vai lá e desiste. Um mês depois, outra medida protetiva. Desiste de novo. O que é natural? É natural pensar isso. Ou essa mulher é sacana com o marido, ou ela não tem o que fazer, né? Quer chamar atenção. Mas enfim, ela gosta de ficar no relacionamento abusivo. E não é isso. Não é que ela gosta. Ela não sabe. Não é uma pessoa que você encontra na rua e de repente te dá um soco. É a pessoa que ela sonhou a vida toda. Que quando, né, ninguém se casa pensando em separar. Ela teve filhos com ele. Ela tem muito medo que quando ela se separar, os filhos culpem ela pela separação. Ela tem muito medo que as pessoas julguem ela, né? A gente acha que não é
que é absurdo em pleno 2018, mas não é. Eu já vi casos que a mãe falou assim, ai filha, aguenta mais um pouco, ele vai melhorar. É porque ele tá bêbado. Como assim você vai se separar depois de 2 meses que você casou? Ele deve ter apertado sem querer. Enfim, então existe muito esse medo. Então a gente não pode julgar. O judiciário, a gente não vai conseguir confortar a vítima. A nossa profissão de juiz, de todo mundo que trabalha no judiciário, não é uma profissão que as pessoas vão feliz, né? Ninguém vai feliz falar com o juiz. Então a gente tem que ter essa empatia, tem que entender o lado dela e não pode julgar se ela desistir. Porque a gente representa a última esperança dela. Legalmente, né? Licitamente, o judiciário é a última esperança da mulher. Se ela desconfiar até do poder judiciário, o que resta a ela? Então, assim, essa é a violência doméstica, tá? E como que surgiu o feminicídio? E qual que é a diferença entre homicídio e feminicídio? Homicídio é matar alguém, artigo 121. Com o tempo, percebeu-se que a maioria das mulheres eram assassinadas dentro do âmbito familiar. Então começou-se a tentar ver como que a gente poderia evitar esse tipo de morte. E aí foi criado a qualificadora do feminicídio, que é matar mulher pela razão de ser mulher. E esta motivação seria decorrente ou de violência doméstica, ou de menosprezo ou discriminação à própria condição da mulher. A pena do feminicídio, pela lei, ela pode ser aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência. 3. Na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Ou seja, na presença de filho ou de avô, enfim. Esse é o feminicídio. Tem casos bem emblemáticos de feminicídio que a gente consegue pensar que saíram no jornal, né? Eu gosto de lembrar o caso da Margot Proença, a mãe da Maitê Proença. Imagina, o pai dela, uma pessoa rica, instruída, era culto, inteligente. Ele começou a desconfiar que a mulher estava tendo um caso. O marido, desconfiando então, deu várias facadas na esposa. E com isso ela morreu. Inclusive a Maitê Proença, ela foi testemunha de defesa do pai. E o pai foi absolvido. Inclusive a Maitê Proença até contou em livro ou nos jornais, assim, que isso acabou com a vida dela por um tempo, né? Porque ela perdeu a mãe, a família, uma parte da família ficou contra ela porque ela foi testemunha do pai. O irmão dela acabou tendo problemas com bebida e se suicidou. E o pai dela, depois de um tempo, se suicidou também. Então isso acabou com toda a família dela. E a gente tem que pensar também que por isso o feminicídio tem que ser realmente penalizado a mais. Porque ele acaba não só com a vida da mulher, como toda a estrutura da família. E qual que é a diferença entre feminicídio e homicídio? Feminicídio é matar em razão da mulher. Vamos dar um exemplo. O marido está dirigindo, então com a mulher estão discutindo a respeito de escola de filho. Vamos colocar na escola X, enfim, estão discutindo. Aí ele acelera, tá dirigindo rápido, tá nervoso porque tá dirigindo rápido. Ele fura o farol vermelho, bate o carro e morre a mulher. Ele cometeu um feminicídio? Não, tá? Ele cometeu um homicídio culposo. Porque ele quis matar a mulher? Não. Nada indica que ele quis matar a mulher. Então não é a mesma coisa, ele tem que ser julgado por homicídio culposo. Então são coisas diferentes. Então não é, toda mulher que morre é feminicídio, isso aí vira uma banalização, a gente está falando que a mulher que morre, a vida dela vale mais que a do homem, não é isso, são coisas diferentes mesmo. E por isso que a pena pode ser aumentada também se você, como eu tinha dito antes, se você comete esse crime na presença de uma criança, na presença do descendente ou do ascendente. Então, o feminicídio é um homicídio doloso contra a mulher em razões de violência doméstica ou por menosprezo à própria condição de gênero. Então, é rito do júri. Como que funciona o rito do júri? A primeira fase é uma fase normal de uma audiência criminal. Então, tem a denúncia, a resposta, discussão sobre preliminares ou não, tem todas as provas, audiência de instrução e julgamento, audiência de instrução, depois tem as alegações finais e aí vai para a sentença. O juiz aí pode pronunciar, impronunciar ou absolver sumariamente o acusado. Se ele decidir por pronunciar, ou seja, se ele decidir levar a júri esse processo, e depois que o tribunal confirmou essa decisão, né, caso haja recurso, volta para o juiz.
as partes são intimadas para arrolarem testemunhas, cada parte pode, tanto o Ministério Público quanto a defesa, pode arrolar 5 testemunhas de cada lado. O juiz ele faz um relatório, marca o dia do júri. Aí o que acontece na hora do júri? Primeiro, o juiz vai lá e sorteia 7 jurados. Aí cabe ao juiz e aos serventuários da justiça deixar o júri, que é um momento tenso para ambas as famílias, né? A gente está lidando com a família da vítima e com a família do réu, que não tem culpa de nada. Cabe ao juiz e aos serventuários da justiça passar confiança, tanto para os jurados, quanto para o réu, inclusive, e quanto para a plateia, para os familiares da vítima e do réu, que o julgamento será feito da forma mais correta e legal possível. Então, os serventuários não podem estar tomando partido, ou assim, na hora do almoço, tá lá fora conversando sobre o caso. E aí, depois que o juiz escolhe os jurados eles recebem cópia da pronúncia. O que é a pronúncia? É uma sentença que o juiz, lá na primeira fase, falou assim, olha, eu vejo indícios aqui de que houve o crime, e de que o crime é doloso, e de que quem cometeu o crime foi o réu. Então, eu vou levar a júri, né? E aí, os jurados recebem isso. Eu acho importante dar um tempo para os jurados lerem essa pronúncia, para eles entenderem qual é o tipo de história que está sendo contada e o que eles podem fazer para conseguirem julgar da melhor forma possível. Se o jurado não leu, ele nem sabe direito o que está acontecendo. É importante que o juiz e todos os serventuários do judiciário expliquem para o jurado que ele é fundamental estar ali, que ele tem um poder enorme, que ele vai decidir a vida do réu. E aí, lendo direitinho a pronúncia, eles podem fazer perguntas pertinentes em relação ao caso para as testemunhas. Depois de ouvidas as testemunhas, o réu vai ser interrogado, se ele comparecer no dia do julgamento ou se ele estiver preso, e depois vai ser feitos os debates pelo Ministério Público e pela defesa. Depois disso todo mundo sai, né? A plateia toda sai da hora do plenário, e ou os jurados vão para a sala de quesitação, ou os jurados ficam lá com o juiz, com o promotor e com a defesa para responder os quesitos. Aí o réu é condenado ou é absolvido, tá? Quais são as problemáticas que se encontram em relação ao feminicídio? No caso de feminicídio tentado, o marido tentou matar a mulher e o processo, por vários motivos, demorou muito para ser julgado. Quando a gente vai julgar, a mulher e o marido estão juntos de novo. Veja, a mulher ela não quer que o marido seja condenado, só que você tem prova que o marido tentou matar a mulher, e às vezes a mulher ela mente, ela volta atrás, ela fala, não, ele não tentou me esfaquear, caiu, foi sem querer. E aí a gente, do judiciário, a gente não pode falar assim, olha, a senhora está mentindo, você não está falando isso. Por que você está falando? Você está tirando sarro? Você está brincando? Você acha que o judiciário é uma coisa que você pode ficar brincando? Não, a gente tem que tentar entender por que ela está fazendo isso. Independente do que acontecer, deixa o juiz e o Ministério Público e a defesa decidirem juridicamente. Agora, a gente pode decidir juridicamente o que a gente vai fazer com essa retratação. O que a gente não pode, como Poder Judiciário, é julgar essa mulher moralmente, tá? Falar assim, tá brincando com o Poder Judiciário, essa é uma criminosa mesmo. Por quê? Vamos supor que a gente pense isso. Aí, no mês seguinte, ela apanha no marido. E ela volta, se ela sabe que a gente falou tudo isso dela, ela não vai querer voltar. Ela vai falar, não estão mais acreditando em mim. Se ela não sabe e volta, no nosso inconsciente ficou isso. E essa aqui de novo. Pelo amor de Deus, não quero fazer de novo esse processo, dar conta desse processo. Por quê? Para chegar lá na frente e ela mentir para mim? A gente tem que ter essa empatia. E quando o feminicídio tentado também é muito difícil, porque como eu disse, a mulher, ela não queria aquilo para a vida dela, né? Quando ela casou com um homem ou quando ela se relacionou com ele no âmbito familiar, ela imaginava que ela estaria segura, era um ambiente de amor, de afeto, e na verdade não era. Então é natural que às vezes ela mude a versão, não propositadamente assim, mas ela não lembra direito como é que foi. Enfim, o importante é a gente não julgar, deixa para o juiz juridicamente julgar, não na nossa moral a gente julgar, tá? Então, enfim, essa é a questão do feminicídio, esse é o ritual do júri num feminicídio. É um ritual de um processo de júri normal, só que eu acho que é importante tanto o juiz quanto os serventuários saberem muito bem o papel deles durante o procedimento. Então, o nosso papel, primeiro, é passar confiança para a vítima, para o réu, inclusive, e para toda a plateia, não revitimizar essa vítima. A violência doméstica, por muito tempo, ela foi um problema invisível.
Às vezes você até podia desconfiar que aquela pessoa que eu conheço apanha do marido, né? Ou sofre violência. Mas ninguém falava, né? Como a gente está ouvindo agora nos rádios. Ninguém metia a colher em briga de marido e mulher. Né? E agora, de repente, a mulher vai lá e fala. Então, assim, quando a mulher falou, ela deixou de tornar invisível o problema. E não cabe a gente, pessoas que trabalham no judiciário, falar assim, mas não é tudo isso, né? Eu acho que você está exagerando. Ou se não, por que que tá aí? Por que que não pede para se separar? Aliás, a maioria das mulheres que são assassinadas pelos seus parceiros, elas são assassinadas quando elas pedem a separação. Então é muito normal a mulher ter medo de pedir a separação. É natural ela pensar que ela vai morrer se ela pedir a separação. Então a gente também tem que entender isso. Não é fácil pedir a separação. A gente, juiz, cartorário, não vai estar lá na hora que o cara começar a bater nela. Então também tem que ter essa empatia. Não fazer julgamentos morais em relação a ela, porque a gente pode não falar nada, mas a gente percebe por linguagem corporal, pelo jeito de olhar, se a pessoa concorda com a gente ou se a pessoa acha que a gente está exagerando. E também o papel do judiciário como poder público é tornar visível esse problema da violência doméstica, porque ele existe.